Aleluia, bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos abrir juntos em João 19, capítulo 30. Vamos ler junto esse versículo. João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. É um versículo muito conhecido de todos nós, mas esse é um dia especial para cada um de nós, que nós lembramos da morte e da ressurreição do Senhor, e que nós estamos aqui agora em ascensão junto com o Senhor. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa do Senhor, por causa da obra redentora do Senhor. Então, João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus, vamos todos juntos? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Agora, vamos orar e ler esse versículo com quem está do nosso lado? Quando, pois, amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, está consumado. Essa é a palavra de todos os domingos e de todos os dias da nossa vida, não é, Flávio? Está consumado. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que existe algo que a gente ainda precisa fazer para a obra do Senhor, mas Ele cumpriu toda a justiça de Deus, e Ele nos transmite o próprio ser dEle, e pela fé, Flávio, nós estamos sendo aperfeiçoados, tanto na obra quanto na pessoa do Senhor. Ele consumou toda essa obra e por isso nós estamos aqui. E não estamos aqui de cabeça baixa assim. Está consumado. Nós temos o sangue do Senhor. Nós temos a água da vida do Senhor. Irmãos, quando o Senhor ele expirou naquela cruz, Ele bradou em alta voz. Ele rendeu o Espírito ao Pai e ali tinha sido concluída toda aquela obra. E nós estamos celebrando isso, quando eu digo nós, todos os nossos irmãos do passado, nós temos mais de 2000 anos de história da igreja, celebrando a morte e a ressurreição do Senhor. E por isso nós podemos hoje, com ousadia, entrar no Santo dos Santos. Nós podemos receber graça e misericórdia, mas não apenas receber graça e misericórdia, os elementos santos da vida do homem Jesus também são transmitidos para nós, para que nós o expressemos no nosso dia a dia. E Ele que começou essa boa obra em nós, Ele vai concluir. A gente leu em 1 Coríntios, nesses dias, vamos ler junto aqui, 1 Coríntios, capítulo 1. A gente já leu algumas vezes esse versículo, mas vale a pena a gente ler novamente. 1 Coríntios 1, versículo 8 e 9, diz assim: o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente pode pensar, né? Sempre lembra, será que Ele vai conseguir fazer isso? Porque eu sou muito complicado, Ian. Eu tenho todas as minhas dificuldades, meus pecados, minhas falhas. Mas aí o versículo 9 nos lembra: fiel é Deus. Vamos repetir junto? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 15, também diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Ele nos chamou, Ele nos escolheu e Ele também vai nos fazer frutificar. Qual é a maneira de frutificar? É pela fé na obra consumada de Cristo. Quanto mais nós conhecemos, temos revelação da obra do Senhor e da pessoa do Senhor e das glórias do Senhor, né, Eliana? Mais o nosso ser vai sendo transformado de glória em glória. Então, graças ao Senhor, está consumado.
Eu queria ainda falar com os irmãos hoje sobre o sangue e a água. A gente vai ler os versículos aqui a partir do 33 do capítulo 19 de João. Diz assim, versículo 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A gente já viu isso no passado, muitas vezes essa palavra, mostrando o sangue do Senhor para a nossa remissão e a água para nos dar vida. O meu sentimento hoje, irmãos, estava desfrutando muito desses dois aspectos da obra redentora de Cristo, Rogério. Nós nunca podemos nos esquecer desses dois itens, o sangue e a água. Às vezes a gente dá muita ênfase em um ou muita ênfase em outro, mas o fato é, nós precisamos de sangue e de água. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós sabemos também que muitos amados filhos de Deus, irmãos preciosos que nós amamos, muitos deles dão muita atenção à questão do sangue. Talvez poucos dão atenção à questão da água para a vida eterna. Não quer dizer que um é mais importante que o outro, nós precisamos dos dois para a nossa edificação. Mas, aqui no versículo 35 diz assim, aquele que isto viu testificou. A gente sabe que o sangue, se eu estivesse sangrando aqui no meu braço, quem estivesse de longe conseguiria ver, porque o sangue ele é vermelho, ele tem uma cor espessa, forte. Então mesmo quem está de longe consegue ver a redenção do Senhor. Porque a redenção do Senhor, ela é o que nos aproxima do Pai. E realmente é uma bênção tremenda nós sermos aproximados pelo sangue do Senhor. Mas a água, irmãos, o que diz aqui no versículo 35, aquele que viu isto testificou. A gente sabe que João, o discípulo amado do Senhor, ele era aquele que acompanhava o Senhor. Ele era aquele que estava perto do Senhor. E muitas vezes, nós, por não estarmos tão perto do Senhor, a gente se atenta a apenas um aspecto da obra do Senhor, que é a nossa redenção, o que é maravilhoso, porque sem ela não tem nada, né? Ela é a base, o sangue é a base da nossa consagração. O sangue de Cristo é a base da nossa aproximação do Pai. Mas será, irmãos, que o Senhor ele quer que a gente fique apenas com a experiência do sangue? Ou o Senhor quer que nós desfrutemos dos rios de água viva que também estão no nosso interior? Será que isso está no interior só de alguns irmãos? Ou todos aqueles que creram receberam o Santo Espírito da promessa? Sim ou não? Recebemos? Sim ou não? Aleluia! Nós recebemos o Espírito Santo da promessa que nos faz fluir essas águas vivas. Mas antes de falar da água, a gente precisa relembrar do sangue. Até o último dia da nossa vida, nós vamos continuar aplicando o sangue do Senhor. Aleluia pelo sangue do Senhor. Então nós vamos falar do sangue e da água. Primeiro eu quero falar sobre a redenção do sangue. Vamos abrir em Romanos 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nós vamos ler do 23 até o 25. Vou começar aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a parte ruim, né? Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Agora olha o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Então, irmãos, essa justificação que é gratuita, por causa da graça do Senhor, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que nós resolvêssemos se iríamos pecar ou não. Esse cordeiro já tinha sido morto, o nosso Senhor como cordeiro, antes da fundação do mundo, irmã Lídia, para aplicar o sangue sobre a nossa vida. Para quê o sangue? Para a redenção que há em Cristo Jesus. E aqui fala que Deus ele propôs essa redenção no seu sangue. Então, irmãos, eu e você, nós somos redimidos do Senhor. O pecado hoje já não pode fazer mais a separação entre nós e Deus, porque nós temos o sangue do Senhor. O fato é, nós ainda nos vemos falhando muitas vezes cometemos falhas, erros,
até o último dia da nossa vida, nós ainda nos depararemos com essas falhas nossas. A gente até cantou, né? Persevera, mas aleluia pelo sangue do Senhor. Ele nos dá completa redenção. Por isso, irmãos, nós precisamos tocar também no valor do sangue do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos para que realmente nós possamos tocar nesses aspectos do sangue e da água. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Versículo 18, 1 Pedro 1, 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Olha que interessante. Prata ou ouro. Se alguém te der, ô Flávio, toma aqui 1 quilo de prata ou ouro. Você acha que é uma coisa mais ou menos ou tem valor nesse mundo? Prata ou ouro não é uma coisa que tem valor nesse mundo? Para as pessoas, de um modo geral, as pessoas acordam cedo, trabalham, dedicam toda a sua vida por causa de quê? De prata e ouro. Em outras palavras, por causa das riquezas desse mundo. Mas aqui fala que essas coisas são corruptíveis. Essas coisas, Rosângela, que valor tem prata e ouro? Nós não fomos resgatados mediante prata e ouro. A gente poderia até pensar, poxa, se fosse prata e ouro, então realmente tem muito valor, né? Mas olha o que diz: essas coisas, elas são corruptíveis. Agora o versículo 19: mas pelo precioso sangue. De novo, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, irmãos, para nós, prata e ouro tem muito valor. Muitas vezes a gente perde noites de sono, a gente se mata, se desgasta. Não é que a gente não tenha que ter as nossas responsabilidades. O dinheiro é necessário, mas o que tem mais valor para Deus? Para Deus, o que tem mais valor é o sangue de Cristo. Muitas vezes, por que nós ficamos cabisbaixos, né? A gente se sente derrotado, porque nós ainda não percebemos o valor do sangue de Cristo. Porque quando nós tocamos no valor do sangue de Cristo, sabe qual que é o resultado, Valdir? Paz com Deus. Porque o Pai, quando Ele vê o sangue, Ele se alegra, Ele fica satisfeito. Por que Ele fica satisfeito? Porque foi um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aleluia pelo nosso Senhor Jesus. Essa morte redentora derramou sangue para a remissão dos nossos pecados. Então agora, Duda, eu posso andar assim? Eu tenho o sangue de Cristo, né? Nós podemos erguer a nossa cabeça, não por causa do nosso mérito, mas pelo sangue de cordeiro sem defeito e sem mácula. Vamos ler também Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. Efésios 2, 12 e 13. Versículo 12 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o versículo 13, vamos ler junto? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia! Nós estávamos longe. Todos nós. Qual que era a distância entre nós e Deus? Tem um hino que fala, né? Tão longe estava Deus. Mas aleluia pelo sangue de Cristo. Irmãos, por que nós somos aproximados, Ronaldo? É por causa da sua piedade? É por causa da minha piedade? Por causa do sangue de Cristo. Irmãos, nós temos o sangue de Cristo. Ele nos aproxima do Pai. Nós éramos antes separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então agora que nós temos o sangue, agora nós estamos com Cristo, nós estamos aproximados da comunidade de Israel, que é o povo de Deus. Agora nós somos íntimos das alianças da promessa, não somos mais estranhos.
Versículo 12, e agora nós temos esperança, uma esperança que penetra além do véu, por causa do sangue de Jesus. Vamos ler também, irmãos, Hebreus 9, 13 a 14. Hebreus 9, versículo 13 e o 14. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nós precisamos ser purificados por duas coisas, dos pecados e das obras mortas. O sangue de Cristo, ele faz esse trabalho duplo, irmã Lídia. Ele nos purifica dos nossos pecados, glória a Deus por isso. Isso muitas vezes, porque os pecados muitas vezes estão na carne, é algo externo. Mas as obras mortas muitas vezes estão na nossa alma, no nosso pensamento, nas nossas conjecturas. Mas o sangue de Cristo, ele vai lá e purifica a nossa consciência. Ele entra para dentro de nós, para quê? Para que nós possamos servir ao Deus vivo. Esse é o sangue precioso do Senhor. Ainda queria ler também Hebreus 10, 19. E aí, antes de ler o versículo 19, pensa bem, irmãos, a gente tocou no valor do sangue, na redenção que nós tivemos dos nossos pecados, agora nós temos paz com Deus. Nós tocamos também na aproximação do sangue. Esse sangue, Herbert, ele purifica a nossa consciência. E agora, diante disso, a gente tem que ter o quê? Ousadia. Ousadia, olha o que fala o versículo 19. Ousadia e intrepidez. Versículo 19 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos é só pelo sangue. Por isso que muitas vezes nas nossas orações nós falamos assim: Senhor, o Teu sangue é a nossa base de justiça. Que outra base haveria? Às vezes até para partir o pão, nós já falamos isso daqui algumas vezes, às vezes a gente se sente assim, dependendo da semana, né? Essa semana foi vitoriosa, agora eu estou digno para partir o pão, né? Quem nunca pensou isso? Irmãos, isso não é um pensamento adequado. Ou o contrário também: ah não, essa semana, né? Eu não consegui orar, não consegui ler a Bíblia, não consegui ligar para nenhum irmão, e a gente fica tão cabisbaixo. Mas aqui diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Da onde vem essa intrepidez, Rosângela? Do sangue de Jesus. Esse sangue precioso. Agora eu queria ler também o versículo, capítulo 13 de Hebreus, o versículo 20. Versículo 20 e 21. Ele diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Para quê? Para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Sabe qual que é o nosso problema em relação ao sangue? Muitas vezes a gente acha que o sangue é uma fase que a gente passou e depois a gente às vezes não precisa mais dele, não. Todo dia e toda hora. Porque quanto mais a luz de Deus brilha sobre nós, mais nós percebemos que nós ainda temos obras mortas, nós temos intenções e motivações impuras, nós temos um gênio que é difícil de ser tratado, nós temos falta de amor pelos irmãos, nós temos pecados diversos, mas nós temos o sangue de Cristo. Amém. E aqui diz que Ele nos aperfeiçoou. Olha, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou. Irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Muitas vezes nós pensamos, é só quando eu peco então, e aí eu vou lá, parece que é um detergente. Não, o sangue de Cristo não é um detergente. Lá em 1 João, o apóstolo ele fala assim:
eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Então nós estamos falando do sangue aqui, não é para a gente falar, tem o sangue, então posso pecar e aplicar o sangue. Não, não é isso. Ele diz lá no capítulo 1, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. O Senhor Jesus é o nosso advogado, irmãos. Satanás, ele sempre vai nos acusar e vai falar, você não merece, você não pode, você não é adequado. Mas a gente pega o sangue de Cristo e esfrega na cara de Satanás. Ele tenta lembrar a gente do passado nosso, vamos lembrar ele do futuro dele, que é no lago de fogo debaixo dos nossos pés, pelo sangue de Cristo. Amém. Oh Senhor Jesus, vamos ler Hebreus 12, 11, todos juntos. Apocalipse 12, versículo 11, olha onde está a nossa vitória, é o primeiro passo. Apocalipse 12, 11, todos juntos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Qual foi o motivo da vitória? Aleluia, pelo sangue, Marlon. Quem me pode perdoar? Só o precioso sangue. Dos pecados me lavar? Só o precioso sangue. Minha esperança e paz é tal precioso sangue. Justo e santo, pois, me faz esse precioso sangue. Irmãos, que o Espírito Santo que habita em cada um de nós ilumine o entendimento nosso para tocarmos no valor do sangue. Porque todas as vezes que nós, diante da mesa do Senhor e diante do Senhor, ficamos cabisbaixos, isso é uma ofensa para o sangue do Senhor. Isso mostra que a gente não crê na obra redentora do Senhor. Porque se nós crêssemos verdadeiramente, nós estaríamos aqui em festa, irmãos. Porque nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Não há mais nenhuma condenação, porque nós somos colocados em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, meu tempo já acabou porque tem que ter a mutualidade, mas eu vou falar rapidamente aqui sobre a questão da água. Só um ponto sobre o sangue. Como nós aplicamos na nossa experiência, Célia? O sangue está tudo na palavra, né? Como é que faz? Pela fé. O Rogério compartilhou com a gente na semana passada a experiência do povo lá em Êxodo capítulo 12, não é isso, Rogério? Na Páscoa. Qual foi a palavra de Deus para o povo? Aplica o sangue sobre a verga das portas. Então eles fizeram isso baseados em quê? Na palavra de Deus. Imagina para quem estava lá dentro da casa, o Rogério compartilhou com a gente. Meu filho vai morrer ou não vai? Meu filho vai morrer ou não vai? Às vezes o sentimento poderia ser um sentimento de apreensão. Mas o sangue estava lá, irmãos. E quando o anjo da morte passou, ele olhou e viu o sangue. Então hoje, quando o Senhor ele passa aqui por nós, o que ele vê? O sangue de Cristo, que foi colocado sobre nós. Os muitos filhos de Deus. E agora nós podemos desfrutar dessa paz com Deus. Agora o primogênito ele não é mais morto. Sabe qual foi o primogênito que foi morto? Jesus Cristo. Esse foi o primogênito e ele nos deu o sangue que nos traz paz com Deus. Amém. Para concluir, vou ler com os irmãos aqui, falando sobre a água, João 4, versículo 10. João capítulo 4, versículo 10. Agora nós vamos falar sobre a água. Eu vou lendo aqui para os irmãos, João 4,10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A água do Senhor é uma água viva, ela sacia a nossa sede, mas ela não apenas sacia e depois se esvai, ela fica ali pulsando como uma água viva dentro de nós. E o Senhor, Ele diz, se conheceras o dom. Qual é a nossa carência, irmãos? Às vezes nós desconfiamos de Deus. Será que Deus ele é favorável para mim hoje? Porque a gente é volúvel pelas nossas emoções. Quando a minha emoção está bem, Cleide, hoje Deus é favorável para mim.
Hoje minha emoção não tá... A gente não acorda todos os dias do mesmo jeito, é ou não é? Tem dia que a gente acorda mais para baixo, não é? E nesse dia Deus deixou de ser favorável para você? Para mim? Irmão, se nós conhecêssemos o dom de Deus, nós lhe pediríamos e ele nos daria água viva. Versículo 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Olha a nossa incredulidade, nossa mente que não entende o que o Senhor está falando, né? Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Olha a gente discutindo com Deus. Senhor, toma água viva. Aí a gente: não, Senhor, mas você não está entendendo, meu problema você não vai conseguir solucionar hoje não. Você tem como tirar do poço a situação que está acontecendo na minha vida? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. O Senhor continua batendo na mesma tecla. Ele não vai discutir conosco, ele só vai afirmar: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos ler junto o versículo 15? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Senhor, Senhor, dá-me dessa água, dá-me dessa água. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Irmãos, vamos nos achegar às águas. Agora, qual é o caminho para nos achegar às águas? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Tinha outros versículos, mas eu vou ter que finalizar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, para todos. Agora a pergunta é: você tem bebido? Durante a semana a gente está, não é? Numa secura. Mas o Espírito habita em você, Duda. Lá em João Levade, ele te acompanha também, não é só aqui na reunião da igreja não. E se o Ian crer no Senhor, o Espírito faz morada nele, habita nele também. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vou só ler para os irmãos, só para finalizar. Apocalipse 21:6 diz assim: a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem aqui tem sede? Amém. Tem água de graça para nós. Amém. Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida. Irmão, sabe por que João ele testificou que tinha sangue e água? Porque ele viu. Como é que está a nossa experiência? Aqui diz: então me mostrou. O Senhor é o Espírito. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é... Como então que nós temos revelação? Eu preciso me voltar ao meu interior pela fé, porque Deus habita em nós. Amém. Cristo em vós, a esperança da glória. Se nós queremos ter revelação, irmãos, nós precisamos, por um lado, da palavra escrita, da Bíblia, mas nós precisamos usar o nosso Espírito. Quando nós nos voltamos ao Espírito, então acontece. O Senhor disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, como nós vamos ao Senhor hoje? Qual é a maneira de ir ao Senhor? É no Espírito. E o Senhor, Ele habita no nosso Espírito. Isso é uma questão de sentir, irmãos? Eu preciso perguntar isso. É só quando eu sinto que o Senhor habita no meu Espírito? Não, isso é uma vida de sentimentos. A vida de fé é uma vida pela fé na palavra de Deus. Ou não sabeis
Lá em 1 Coríntios fala que vós sois templo do Espírito Santo, que vós sois templo do Senhor e que o Espírito habita em vós. Por que ele pergunta ou não sabeis? Porque às vezes nós vivemos como quem não sabe. Por isso diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E por último, Apocalipse 22, 17. Vamos ler junto? Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Sabe qual que é o valor? É a fé. Simples. De graça a água da vida. Jesus é o Senhor. Agora a gente tem tempo aqui também para compartilhar. Desculpa, viu, irmãos? Eu tomei muito tempo, mas eu creio que era necessário tratar desses 2 pontos do sangue e da água. Aleluia. Amém.